Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de vocês. Se tiver algum problema de compreensão, podem falar, perguntar e podemos ou traduzir ou passar para o francês. Enfim, o Milton é bilíngue e eu mais ou menos, enfim. Além da sua presença, gostaria de agradecer muito a Olivier Dabin de ter aceito essa discussão, esse encontro, ter dado a oportunidade ao Milton de se apresentar e apresentar não só a obra dele, mas talvez especificamente o último livro que foi lançado, o último romance no Brasil, que foi lançado há 2 anos atrás e que acaba de ser lançado aqui na edição francesa. E, obviamente, agradecer muito ao Milton, que está chegando do Líbano há 2 dias, foi para Paris, veio hoje nessas condições climáticas difíceis e para dar uma conferência na universidade e agora com vocês. Antes de passar a palavra para o Milton, o Caio tem um anúncio. Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu queria dizer para todos que hoje é o último dia, agora estão ouvindo, né? Hoje é o último dia para fazer a inscrição no CELPE-Bras. Aliás, hoje é o último dia até a meia-noite. Vocês podem fazer a inscrição. Eu sei que aqueles que vão ao Brasil não vão fazer, e há aqueles que estão viajando, mas eu gostaria muito que os que pudessem fazer se inscrevessem ainda hoje. Pela internet, já mostrei a todos como se faz. Aparentemente só há uma inscrição até agora, o que não é muito. E não é daqui, né? E não é daqui. Então, os que tinham deixado para o último momento chegou. Então, vocês podem... vocês podem deixar para fazer às 11h30, por exemplo, mas é até a meia-noite de hoje, tá bom? Então, vão à internet e façam a inscrição e depois propagarem até a sexta-feira. Tá? Muito obrigado. Bom, umas palavras para apresentar o Milton, e eu acho que vocês tiveram recentemente a oportunidade de ler ou um depoimento ou alguns textos curtos, contos dele, e com certeza vieram com muitas perguntas a fazer a ele, mas para medida de segurança, só lembrar que o Milton é o autor do Relato de um Certo Oriente, foi o primeiro romance que o lançou em 89 e que ganhou logo o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira no Brasil. O segundo romance, Dois Irmãos, que foi lançado uns 10 anos depois, também ganhou o prêmio Jabuti. Enfim, é uma sucessão de consagrações e de obras maravilhosas. Depois ele escreveu Cinzas do Norte. Esses 3 romances também foram publicados e traduzidos na França, além de muitos outros países. E, portanto, o último romance é esse Órfãos do Eldorado. E se acrescenta a isso, além de textos dispersos, uma coletânea de contos que foi lançado o ano passado, a Cidade Ilhada, né? Então, resolvemos começar por uma leitura de um trecho curto que se situa no final do Órfãos do Eldorado, que o Milton vai ler, e depois ele talvez explique um pouco como nasceu o livro. Né? Ok. Obrigado.
bonsoir, boa noite, buenas noches. Muitas gracias. Obrigado por terem vindo e por essa recepção calorosa, mais calorosa que o clima lá fora, que não é muito propício para um amazonense. Mas, em todo caso, aqui estamos. Eu vou ler um trechinho já no fim quase no fim do romance. Na verdade, uma novela mais do que romance. Depois a gente pode falar sobre gêneros literários, se for o caso. E essa foi uma questão que eu enfrentei quando estava escrevendo O Alfred do Eldorado. Não é exatamente um romance, é uma novela, mas é difícil definir o que é uma novela. Deixa eu... E é narrado por Arminto, filho de Armando Cordovil. É uma narrativa na primeira pessoa. Ele está contando a história dele, desse amor meio louco, estranho, para alguém que chega nessa próxima casa onde ele mora, uma tapera, uma casa muito simples, muito modesta, na verdade paupérrima, e ele conta essa história. Saímos de Manaus numa lancha pequena e no meio da manhã navegamos no coração do arquipélago das Navalhianas. A ânsia de encontrar Dinaura me deixou desnorteado. A ânsia e as lembranças da fazenda Boa Vida. A visão do Rio Negro derrotou meu desejo de esquecer o Huaycurapá. E a paisagem da infância reacendeu minha memória, tanto tempo depois. Costelas de areia branca e estirões de praia em contraste com a água escura. Lagos cercados por uma vegetação densa. Poças enormes formadas pela vazante e ilhas que pareciam um continente. Seria possível encontrar uma mulher naquela natureza tão grandiosa? No fim da manhã, alcançamos o Paraná do Anum e avistamos a ilha do Eldorado. O prático amarrou os cabos da lancha no tronco de uma árvore. Depois procuramos o varadouro indicado no mapa. A caminhada de mais de 2 horas na floresta foi penosa, difícil. No fim do atalho, vimos o Lago do Eldorado. A água preta, quase azulada, e a superfície lisa e quieta como um espelho deitado na noite. Não havia beleza igual. Poucas casas de madeira entre a margem e a floresta. Nenhuma voz. Nenhuma criança que a gente sempre vê nos povoados mais isolados do Amazonas. Os sons dos pássaros só aumentavam o silêncio. Numa casa com teto de palha, pensei ter visto um rosto. Bati a porta e nada. Entrei e vasculhei os 2 cômodos separados por um tabique da minha altura. Um volume escuro tremia num canto. Fui até lá, me agachei e vi um ninho de baratas cascudas. Senti um abafamento. O cheiro e o asco dos insetos me deram um suadouro. Lá fora, a imensidão do lago e da floresta. Lá fora, a imensidão do lago e da floresta. E silêncio. Aquele lugar tão bonito, o Eldorado, era habitado pela solidão. No fim do povoado, encontramos uma casa de farinha. Escutamos uns latidos. O prático apontou uma casa na sombra da floresta. Era a única coberta de telhas, com uma varanda protegida por treliça de madeira e uma lata com bromélias ao lado da escadinha. Aquilo era um ruído no lugar. Na porta vi o rosto de uma moça e fui sozinho ao encontro dela. Escondeu o corpo e eu perguntei se morava ali.
Moro com minha mãe, ela disse, esticando o beiço para o outro lado do lago. Onde estão os outros? Eu perguntei. Morreram e foram embora. Morreram e foram embora? Ela confirmou. E apareceu aos poucos, até mostrar o corpo inteiro, retraído pela timidez e desconfiança. Trabalhava nesta casa? Passo o dia aqui. E conhecia uma mulher, Dinaura? Ela recuou um pouco, juntou as mãos como se rezasse e virou a cabeça para o interior da casa. A sala era pequena, com poucos objetos. Uma mesinha, 2 tamboretes, uma estante baixa cheia de livros. 2 janelas abertas para o lago de Eldorado. Parei perto do corredor estreito. Antes de eu entrar no quarto, o prático e a moça me olhavam, sem entender o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Bom, o que ia acontecer, você tem que ler o livro. O que vai acontecer. Bom, esse livrinho eu escrevi, foi meu primeiro livro sur commande. Foi, aliás, o primeiro e o último. Nunca mais escrevo livro por encomenda. Porque o livro faz parte de uma coleção chamada Myth, de uma editora escocesa que se chama Canongate. E, enfim, participam vários escritores da Europa, dos Estados Unidos, da África. E quando eu mandei o projeto, depois ele aceitou, o editor achou o projeto interessante, eu assinei o contrato e, como todos os escritores que assinam o contrato sem lê-los, eu descobri que, em primeiro lugar, eu não podia escrever um texto com muito mais do que 25 mil palavras. Aí eu fiz um cálculo rápido, quer dizer, meu editor fez para mim, que eu não sei calcular nada no computador, eu escrevo à mão. Aí ele me disse, é um livro de mais 100 páginas, 120 no máximo. Aí disse, bom, e aí depois ele me disse, você leu todo o contrato? Eu disse, agora que eu estou lendo. Ele disse, então, você tem que terminar em 1 ano e meio. Aí eu fiquei deprimido durante 6 meses, sem saber o que fazer, eu tinha acabado. Na verdade, eu estava acabando o Cinzas do Norte e já estava, enfim, trabalhando na versão final e comecei a escrever o Órfãos e fui por um lado, vamos dizer, errado, porque eu comecei a escrever uma história que tinha, vamos dizer, que tinha várias ramificações, desdobramentos e muitos personagens, e isso ia dar um romance relativamente longo. E aí eu percebi que eu não podia escrever um romance, eu deveria escrever um texto mais denso, né? mais adensado e muito mais breve. Quer dizer, o meu trabalho foi de tentar transformar essa árvore, essa espécie de seringueira, vamos dizer, numa palmeira nua. Uma palmeira, assim, pelada, ou quase nua. Então eu abandonei um projeto, mais de 60 páginas que eu tinha escrito, e comecei a pensar num texto muito mais concentrado, quer dizer, exatamente numa novela. A novela, que é um gênero difícil, porque primeiro que a gente não sabe definir exatamente se é um conto longo ou se é um romance curto. Em todo caso, a novela, como gênero, ela pede, até exige, vamos dizer, uma virada, né, uma espécie de virada do destino do personagem, né? Quer dizer, ela trabalha com situações um pouco absurdas, né? Ela tem que surpreender o leitor em algum momento. A trajetória de vida do personagem percorre uma linha e, a partir de um certo momento, há uma inflexão dessa trajetória, ou seja,
o personagem, vamos dizer, é surpreendido por algum acontecimento uma espécie de tournant, que faz com que a vida dele, vamos dizer, siga uma outra direção. Então, o que move mesmo a novela é essa mudança, né, do destino da personagem, da trajetória de vida dele, né, como que esse desdobramento, essa mudança acarreta na vida dele, quer dizer, como que isso reflete na vida dele. Então eu tive quer dizer, o trabalho mesmo foi concentrar vários personagens, a vida de vários personagens na edição brasileira em 100 e poucas páginas. Quer dizer, esse foi o primeiro desafio. O segundo, como a coleção chama Mitos, eu tinha que partir de um mito da minha escolha. Então, eu escolhi um mito da Amazônia, que é um mito não apenas regional, mas universal, que é vamos dizer, o mito da cidade encantada. Muitos ribeirinhos, muitas pessoas que moram na beira dos rios da Amazônia acreditam que é uma cidade perfeita, uma espécie de utopia urbana no fundo dos lagos ou dos rios, uma cidade sem injustiça, sem miséria, uma cidade, vamos dizer, esplendorosa, uma cidade de ouro, uma espécie de Manoa dos descobridores, né, que está lá intacta no fundo do lago do rio, e que muitas pessoas são levadas, são arrastadas para essa cidade por um ser mítico, né, que pode ser um ser da floresta, um boto, né, um dauphin, né, não sei se tem um nome francês, mas um dauphin rose, né, do rio, ou então uma serpente, e que ela só pode sair desse lugar se ela for desencantada por um xamã, por um pajé. No livro há várias histórias sobre a cidade encantada. Então, o que eu tentei fazer foi narrar primeiro uma história de amor. O eixo vamos dizer, do Órfão do Eldorado é uma história que é contada por um velho, um vieux fou d'amour, quer dizer, que é apaixonado por uma personagem que, em algum momento da vida dele, ela some, ela desaparece. E as pessoas começam a dizer que ela está nessa cidade encantada, né? Quer dizer, essa é uma das histórias de amor do romance. Há outras histórias, vamos dizer, subtemas, histórias que vão se entrelaçando ao longo da narrativa, né? Quer dizer, agora, a outra história que subjaz a trama é uma história de violência, uma história de negociações, de políticas, inclusive, né? Histórias horríveis do pai do narrador com políticos, né? Movido pela ambição desse homem, né? O Eldorado é o nome do barco, do cargueiro do pai do narrador. É também o nome da ilha, como vocês viram no trecho que eu li. Então, por trás dessa história de amor, há, vamos dizer, uma história de violência e de moças, de meninas violentadas, abusadas sexualmente, que isso é muito comum na Amazônia, não só no interior, mas nas cidades também, nas capitais. Então há por trás vamos dizer, dessa história de amor, uma história, vamos dizer, latente da brutalidade da vida brasileira e, por extensão, enfim, da vida em algumas sociedades latino-americanas. No final do livro, nos agradecimentos, você cita algumas fontes que você usou para
digamos, a temática antropológica, né? Algumas dessas fontes são, digamos, pessoas que transmitiram, escreveram, transcreveram mitos indígenas. Mas tem também o nome do Eduardo Viveiro de Castro, que é um grande antropólogo. E como que foi o uso dessas fontes, e particularmente do texto que você cita do Viveiro de Castro? Então, no fim da novela, do livro, eu cito algumas fontes. Uma delas eu não cito no fim, mas cito no começo, que é um poema que eu acho belíssimo do Cavafis, chamado A Cidade, que é, vamos dizer, a história do romance, vamos dizer, é mais ou menos o que a história contada nesse poema do Constantino Cavafis, que chama A Cidade, que é um poema de 1910. É um poema belíssimo. Eu lembro quando eu li o poema, eu pensei, um dia eu vou escrever alguma coisa sobre esse poema. E depois, na pesquisa que eu fiz, enfim, nas leituras que eu fiz para escrever o livro, eu fiquei fascinado com um ensaio que é muito difícil. Não sei se alguém conhece o Eduardo Viveiro de Castro, algum ensaio dele, mas um desses ensaios se chama A Inconstância da Alma Selvagem. E quando eu li o ensaio, eu percebi, primeiro que eu me vi nesse ensaio, né? Eu digo, bom, eu também sou um pouco isso. Acho que muitos brasileiros são um pouco isso, né? E depois, para construir essa personagem feminina, que é muito volúvel e inconstante, o ensaio do Viveiro de Castro foi importante. Em certo momento, ele diz... ele fala que uma das características que nós, brasileiros, herdamos dos tupinambás é a volubilidade, a condição de ser volúvel, né? Quer dizer, a inconstância do comportamento e do pensamento dos tupis enlouqueciam os colonizadores, tanto os religiosos como os militares. Ele diz isso, né? Então, nesse ensaio, ele mostra como que a teologia tupi era estranha à transcendência e refutava a humildade e a má consciência cristã. Quer dizer, aliás, essa inconstância da alma selvagem depois foi utilizada pelo Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, né? Mas no Órfão do Eldorado, a personagem Carmelita, que é uma religiosa, a Madre Superiora catalã, né? Ela não entende, ela não consegue entender a inconstância dos índios e dos caboclos, né? Quer dizer, dos mestiços, né? Aí o Viveiro Castro diz: todo dogma é estranho à teologia tupi, né? Ele diz: o inimigo dos colonizadores não era um dogma diferente, n'était pas un dogme différent, mais une indifférence au dogme. Era uma indiferença ao dogma. Quer dizer, l'inconstance é donc une constante de l'âme sauvage. Quer dizer, a inconstância é uma constante na alma selvagem. Então, o que há vamos dizer, nessa personagem, essa inconstância dessa personagem, da alma dela, é que surpreende e torna o personagem, vamos dizer, essa paixão que ele sente, mas ao mesmo tempo ele não entende essa pessoa, essa personagem que não fala,
que se torna uma personagem totalmente misteriosa. E claro que há implicações aí simbólicas e sociais sobre a própria personagem, da vida dela, da relação, que é um segredo, não sei se vale a pena contar, talvez não, se alguém quiser ler o livro, mas há um segredo aí que o leitor só vai saber no fim, né? No fim do livro, né? Que é um segredo dessa própria personagem, se chama de Naura. Os outros livros, claro, eu li, eu utilizei, além das minhas pesquisas de campo, nem sei se eu deveria dizer pesquisa, porque na verdade eu conheci a cidade que inspirou Vila Bela, se chama Parintins, é uma cidade do Médio Amazonas. Fica a 15 ou 20 horas de barco de Manaus, descendo o rio, portanto pertinho de Manaus. Descendo o rio Amazonas até quase a fronteira com o estado do Pará, né? E é uma cidade que ficou famosa por causa das festas folclóricas do boi-bumbá. E eu li, enfim, eu visitei essa cidade pela primeira vez quando eu tinha 12 anos de idade. Depois eu voltei várias vezes, assim, para passear, e voltei com um objetivo muito claro, antes de começar a escrever o livro. Aí eu fiquei lá semanas, uma vez fiquei uma semana, outra vez fiquei quase um mês, conversando com as pessoas, conheci o convento das Carmelitas, conheci as Carmelitas, as pessoas que moravam lá, os pescadores, alguns índios, enfim. E li também alguns livros de uma brasilianista de Berkeley, onde eu trabalhei, onde eu dei aula, chamada Candace Slater. Ela escreveu vários livros sobre esse mito da Cidade Encantada. Bom, e outras pesquisas de arquivo público, relatórios de prefeitura, de intendência municipal, etc. Quer dizer, não foi uma pesquisa muito exaustiva, mas apenas para ter, vamos dizer, uma noção mais precisa, mais exata daquilo que eu queria como toile de fond, como pano de fundo para construir a narrativa. Eu acho esse livro bastante diferente, na verdade, dos livros anteriores, dos romances anteriores, né? E talvez pelas exigências da Canongate, do tamanho e da relação com o mito, né? Esse esforço do qual você falou de adensar o texto, não que os outros não tenham uma prosa densa, mas esse, na verdade, funciona como costuras, como uma renda de elementos muito diversos, né? Uns se referindo à história mesmo da Amazônia, a cabanagem, a explosão da borracha, a época da borracha, depois o fracasso da economia da borracha, etc. Referências que tem em todos os seus livros, mas esse, de forma talvez mais discreta ainda, a autores que você quer homenagear, ou, enfim, a cita. Eu fiquei muito curioso quer dizer, interessado pela menção, a passagem rápida do Mário de Andrade no livro. Você poderia contar um pouco dessa história? Então, o Mário de Andrade, os brasileiros certamente conhecem a obra dele, não sei se todos... sim? Não? Não. Mário de Andrade foi uma figura central do modernismo brasileiro.
Semana de Arte de 22, enfim, o modernismo como movimento artístico que, vamos dizer, que tentou e de fato conseguiu renovar a linguagem artística, não apenas literária, mas também pictórica, enfim, escultural. Foi um movimento importantíssimo numa São Paulo, na cidade de São Paulo, que era, vamos dizer, e ainda é, a vanguarda da industrialização no Brasil. Então, o modernismo coincide, vamos dizer, com esse momento da industrialização de São Paulo, né? O contato do Brasil com escritores, Blaise Cendraze, vários escritores estrangeiros estiveram no Brasil, a descoberta de uma língua, vamos dizer, eu não diria brasileira, mas desse tupi esquecido, né? Eu falo até acho que no Dois Irmãos, né? Quer dizer, um vocabulário tupi que totalmente esquecido, enquanto que em São Paulo e no Rio de Janeiro, palavras como, quando a gente diz Vale do Anhangabaú ou a Praia de Ipanema, nós estamos falando tupi. E a gente se esquece disso, né? Quer dizer, um enorme vocabulário de origem indígena. E essa renovação da língua, quer dizer, trazer o coloquial, vamos dizer, e uma linguagem menos retórica, que já tinha sido experimentada por Machado de Assis. O Machado de Assis já não escreve mais como essa de Queiroz. Já não é mais um escritor retórico como essa de Queiroz. Né? O Machado já é o primeiro momento de renovação da língua portuguesa escrita no Brasil. Claro, depois, com o modernismo, isso foi aprofundado, e o Mário, né, o Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, eles não eram parentes, tinham apenas o mesmo sobrenome, foram importantíssimos nessa renovação da língua portuguesa no Brasil, para a literatura. Uma obra fundamental do Mário é Macunaíma, né, que ele chama de Rapsódia. Né, Macunaíma, o vocabulário indígena, a fala dos imigrantes italianos, né, quer dizer, é um livro que tenta, vamos dizer, trabalhar com essas múltiplas identidades brasileiras e latino-americanas. Né? Quer dizer, há ali palavras africanas, indígenas, um português italianizado, urbano. Quer dizer, há vamos dizer, uma busca por uma identidade que não se realiza, porque a identidade é sempre uma construção, algo muito plural. E para escrever Macunaíma, o Mário de Andrade, que era apaixonado pela cultura brasileira, pela música, pelo folclore do Brasil, ele escreveu livros sobre música, escreveu sobre tudo, sobre arquitetura, sobre música, sobre culinária, né? Ele tem crônicas maravilhosas sobre a culinária, a cozinha brasileira. Tem uma crônica sobre a cozinha da Amazônia, que ele começa assim: almoça-se pelo Brasil, janta-se no Amazonas. Como se dissesse, comer bem mesmo é no norte. Então ele fez uma viagem de Santos, ele com três mulheres da burguesia paulistana. Ele foi de Santos, subiu o litoral brasileiro, parando nas cidades, nos portos, chegou a Belém. De Belém ele foi para Manaus, parou, portanto, nessa cidade do Alfonso Eudorado, que se chama Parintins. De Manaus ele foi até Iquitos, no Peru. Isso em 1928. Quer dizer, ele foi assim, um dos escritores, depois de Euclides da Cunha, que fez também uma viagem incrível até as cabeceiras do Rio Purus, em 1905,
ele foi um dos poucos escritores brasileiros que, de fato, conheceram a Amazônia naquela época, né? Então, e eu aproveitei, ele escreveu um livro a partir dessa viagem, que se chama O Turista Aprendiz. E no momento do Órfãos do Eldorado, aparece um escritor e 3 paulistas, todas vestidas de preto, que sempre esteve na moda lá de preto. E elas naquele calor absurdo de preto, né, todo de preto, suando e tal. Então é um momento em que quem conhece a obra do Mário de Andrade, ou um pouco da vida dele, reconhece nesses 4 personagens a passagem do Mário de Andrade por Parintins, que naquela época era uma vila, era uma cidadezinha, uma cidade minúscula, né? Hoje ainda é uma cidade pequena para a dimensão das cidades brasileiras, né? Parintins deve ter 80 mil habitantes, do tamanho de Montpellier, o que é pequeno para o Brasil, porque as cidades brasileiras têm 3 milhões, Manaus tem 2 milhões, Belém tem 2 milhões de habitantes, são cidades de 8, 5, 4 milhões de habitantes. Então, nesse momento do livro, eu estou acenando para o Mário de Andrade e sua comitiva paulistana, passando pela Amazônia, ali, indo para Iquitos, né? Na verdade, o que o Milton acaba de contar aparece no livro num parágrafo, né? E que não conta nada disso, nada do modernismo. Aparece assim pessoas que não têm nome. E apenas quem conhece assim pode identificar o Mário de Andrade. Eu trouxe aqui só para ilustrar um texto que o Mário, um esboço de texto, na verdade, que o Mário publicou uma parte de um projeto de texto que se chama Balança, Trombeta e Battleship, mas que é ilustrado com justamente fotos dessa viagem com essa dona Gilda Penteado, que tem um papel famoso em São Paulo. Enfim, isso para dizer e para mostrar para vocês como esse livro funciona com uma série de caixinha de segredos, né? Num parágrafo que completamente integrado na ficção, na verdade, na história, por baixo tem toda essa história, por exemplo, nesse parágrafo do modernismo. Como que ele é integrado na história? Apenas essas mulheres que têm um papel importante, e não o Mário de Andrade, na verdade, na história, vão comprar os tecidos, né? De Paris, na América. Paris, da América, de Belém, né? Que a personagem, o narrador, comprou, e como ele está sem dinheiro, sem tostão, ele resolve vender assim que funciona, né? Uma outra coisa que eu pensei assim, né, lendo e mergulhando no seu texto, e como você estava falando do gênero entre conto e romance, como os seus contos, e eu sei que aqui vários leram alguns contos, funcionam também como laboratório de romance. Quer dizer, tem alguns contos cujos personagens vão reaparecer, por exemplo, nesse livro, né? Bom, tem alguns contos. Na verdade, você às vezes sente falta do personagem e traz ele para os contos e traz em outras narrativas, mas a circulação de personagens é muito antiga, já existia na obra do Balzac. Quem conhece Balzac vai se lembrar de Rastignac, né, que está em vários romances do Balzac, ou então quem conhece a obra de Flaubert pode associar a Félicité d'un cœur simple com uma domestique da Madame Bovary, ou do Vargas Llosa, o Sargento Lituma, que aparece em La Casa Verde, aparece Lituma em Los Andes, aparece, enfim, em várias obras do Vargas Llosa. Isso é uma prática mais comum. Às vezes,
você não explora tudo de um personagem, alguma coisa desse personagem fica faltando e você aproveita numa outra narrativa, né? Então, por exemplo, do Cinzas do Norte tem um personagem chamado Ranulfo, é o tio Han, o tio do narrador, que reaparece em 3 contos desse livro, A Cidade Ilhada. Varandas da Eva, 2 Tempos e um terceiro que eu já nem me lembro mais. Enfim, são personagens que reaparecem, mas vamos dizer, com outras características, talvez, né? Com outras características. Agora, no Órfãos, há outras referências literárias que os leitores é difícil de captar, né? Mas, por exemplo, há um poema há um verso do Manuel Bandeira, há versos do poeta português Cesário Verde, disfarçados aí na fala do personagem, do tradutor, do Estiliano. Nas últimas páginas há alguns versos do Camões na fala do narrador, mas isso eu estou falando para vocês e para ninguém mais, né? Só um segredo entre nós outros, né? Quer dizer, ao Apollinaire, claro, como d'habitude, que aparece também no conto da Cidade Ilhada, 2 poetas da província, um deles diz Jeunesse, adieu, jasmin du temps, je respirais ton frais parfum. Aí o aluno diz Baudelaire, o professor diz não, Apollinaire. Apollinaire. Jeunesse, adieu, jasmin du temps, porque os dois estão falando, é um jovem e um velho. O jovem está indo para Paris, ele quer se tornar poeta em Paris, e o velho professor da província, ele conhece tudo de Paris. E no fim do conto, o leitor percebe que ele nunca foi a Paris, que ele conhece Paris par cœur, conhece todas as obras, as livrarias, a vida parisiense, e, no entanto, ele nunca saiu do lugar onde ele mora, em Manaus, que fica perto da igreja do pobre diabo. Então, aí ele está falando, ele cita esse poema como uma alusão à juventude que já passou e antes de morrer. Quer dizer, é um poema também sobre a morte, é um conto sobre a morte. Então essas referências literárias são importantes. Também no Órfãos há uma dança, a dança da Dinaura, no momento de possessão, uma dança erótica. É uma homenagem a uma personagem do romance do Raduan Nassar, que se chama Lavoura Arcaica, a dança de uma personagem chamada Ana, que é uma dança também ela está completamente possuída, e eu tentei homenagear esse escritor contemporâneo com a dança da Dinaura, com um conjunto de músicos de um quilombo. Vocês sabem que no estado do Pará há muitos quilombos, quilombolas, comunidades isoladas de africanos, de brasileiros de origem africana, que vivem, enfim, nesses lugares do Baixo Amazonas, né? E, enfim, há também o livro que ele lê quando ele está indo para Manaus e vai procurar a Dinaura. Ele lê uma frase de um livro que é uma frase que traça o destino dele. E esse livro é um romance do Machado de Assis. E isso quem descobriu foi meu tradutor em inglês, o único leitor que descobriu, porque o John Gladson é um especialista da obra do Machado de Assis. Foi o único que percebeu que essa frase era uma frase de um romance do Machado de Assis. O John Gladson, que escreveu 2 ou 3 livros sobre o Machado. É um grande machadiano. Inclusive para os brasileiros. E talvez vocês que se familiarizaram um pouco com os textos do Milton, tenham perguntas a fazer, ou querem entrar numa discussão sobre assuntos já tratados ou outros.
Sim? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Como o senhor se sente com a tradução dos seus livros? É uma dúvida que, não sei, acho que é muito diferente ler a obra do próprio autor e quando está traduzida, eu acho que varia muito. Você, como se sente com isso? Bueno, la traducción de Michel es maravillosa. A mim me gusta muchísimo. Não, a tradução dele é muito boa, vocês vão ver. Às vezes a tradução melhora o texto original, né? Eu já tive problemas com tradutores. Eu me lembro que quando o tradutor chinês mandou o texto para mim, eu não reconheci nem o nome dos personagens. Nada, eu não entendi nada do que estava escrito, e ele perguntou se eu gostei da tradução. Eu falei para ele, muito boa, a sua tradução, de fato, e eu não sei porque ele achava que eu pudesse ter noções do chinês. Mas em algumas línguas eu tento, enfim, acompanhar, eu respondo as perguntas pacientemente. Para ser sincero, às vezes você já está em outra, está fazendo outra viagem. Sabe que você já está com a imaginação em outras searas. Aí, de repente, você volta tudo de novo para responder perguntas sobre um livro que já, enfim, que já pertence ao leitor. Você não tem mais uma relação passional com aquele texto. Mas eu vou dar dois exemplos terríveis que aconteceram e, felizmente, eu consegui reverter a situação. Um deles é o seguinte: no Dois Irmãos, no Deux Frères, tem uma cena que é o seguinte: no início, um dos irmãos vai embora para São Paulo. De Manaus, ele vai estudar em São Paulo. É o irmão revoltado que, enfim, que quer fazer sua vida sozinho, longe da família. E ele vai se despedir da namorada dele no quintal, no jardim da casa onde ele mora. E a empregada que gosta desse irmão, que tem uma relação com esse irmão, que eventualmente pode ser o pai do narrador, ninguém sabe, o leitor não sabe, ela segue esses dois, o casal, la pareja, segue e ela fica, tem um momento que ela pensa, que ela fica com, eles se abraçam, se beijam, tem uma relação erótica, e ela fica olhando com sede daquela água. E o tradutor colocou que ele estava querendo um copo d'água, ele queria beber água. E quando eu li isso, eu comecei a tremer. Eu disse, se isso... É verdade. Não é o seu caso, não foi o Michel, porque o Michel não traduziu o Dois Irmãos, nem foi uma tradução francesa. E aí eu expliquei que em português, quando você fala, está com sede daquela água, metaforicamente, significa que você, vamos dizer, quer fazer aquilo que você está vendo, né? É uma sede de desejo, né? E uma outra coisa das aberrações que eu me lembro. No Cinzas do Norte tem o personagem, num certo momento, ele está atordoado com nuvens de carapanãs, que são insetos. É o nome de um inseto, de um mosquito, no Amazonas, ou na Amazônia. E o tradutor colocou que ele estava rodeado por índios carapanãs, das tribos dos carapanãs. É um momento que você começa a ficar deprimido também, quando você lê algumas traduções. Então você tem que ter paciência, tomar um Dormonil ou algum medicamento para se acalmar,
para ficar, eu não diria dopado, mas mais calmo, né? E enfrentar. Mas eu leio as traduções, eu tenho a paciência de ler em, sei lá, em italiano, inglês, francês, espanhol. A tradução espanhola é muito pior que a tradução argentina. A tradução argentina é excelente. A tradução espanhola tem problemas, por exemplo. Porque ela não entendeu aquilo. Não alcançou. E nunca foi ao Brasil também, né? Então, o Michel não morou na Amazônia. Morou em Belém e fala português melhor do que eu. Posso acrescentar uma nota de rodapé? Claro. Obrigado. Já que essa pergunta diz respeito à tradução, e diante desses comentários do Milton, eu queria também contar um segredinho. E eu estou contando porque não é ao meu favor. Foi no caso de um conto que eu traduzi do Milton. E um trecho eu achava equivocado. E eu queria inverter, na verdade, o sentido. E tivemos uma correspondência por e-mail, eu escrevendo, mas Milton, acho que aqui está errado, aqui tem que ser no sentido inverso e tal. E o Milton, não, mas está certo, com muita paciência, né? E, bom, até que depois de vários e-mails e algum tempo passado assim, caiu a ficha de que realmente era isso mesmo e eu estava completamente errado. Mas isso para dizer, porque eu, na verdade, aprendi muito, né? Além de ser muito agradável trabalhar com o Milton e traduzir o Milton, porque ele tem essa paciência e tem essa tolerância com, né, o tradutor. Eu aprendi nesse momento que o autor, ele, no caso, um bom autor, né, deixa o texto dele existir, mesmo com os erros, mesmo com as leituras equivocadas, né? Foi um momento assim, quer dizer, de fato o texto pode decepcionar, a tradução pode decepcionar o autor, com toda a razão, existe contrassenso, isso né? Mas, de qualquer forma, a tradução é uma outra vida do texto, né? Também tem que aceitar isso, e o Milton não só aceitou, como me ensinou de certa forma, né? Por coincidência, a sua pergunta. Eu estava lendo um livro, um poema maravilhoso do Breitenbach, que é um poeta sul-africano que escreveu esse livrinho chamado Outrevoir, Voice Over, que foi traduzido do Afrikaner por Georges Loury. É um diálogo quando o poeta palestino Mahmoud Darwish morreu em Arles, aqui. Em Arles, ele morreu em Houston, numa cirurgia do coração. Mas a última aparição dele, a última leitura dele pública foi aqui na França, no sul da França, em Arles. E eles estavam juntos, tem até a última foto dele naquele teatro aberto. E quando ele morreu, o Darwish, o Breitenbach escreveu um livro, essa poesia em homenagem ao que é um diálogo com a obra do Darwish. E num certo momento ele diz traduire, passer d'une langue à l'autre, c'est aussi un périple. Les paysages changent, le vent avec les senteurs de plantes inconnues tombe des plateaux comme des informations dans les vallées. Notre ombre s'étire,
Le chant est une langue entre le connu e l'inconnu. É bonito isso. E depois ele cita um trecho do George Steiner. Il dit « La traduction, c'est une activité intense, profonde et stimulante, parfois intime et dérangeante, car il y a danger extrême à mettre la main sur l'essence de l'autre. » É sempre um risco traduzir, né? Porque você escrever numa outra língua a essência do original é difícil, né? Você tem que... o original, de alguma maneira, alguma coisa do texto original tem que estar na tradução. Mas não é uma tradução fiel, não é uma transposição, né? Do original para outra língua, né? Então, às vezes, você sempre perde alguma coisa na tradução. O desafio é perder menos. Né, Michel? Ou ganhar de alguma forma. Não sei se é termo de ganhar, mas eu acho que o texto renasce. Né? Pode renascer torto, mas ele renasce. Né? Eu acho que é uma beleza também eu acho que a pior tradução é a que é totalmente literal, a que não vai au-delà de ces miroitements, né? Ele não é um reflexo do original. Você tem que, né, escrever na sua língua. É como se o leitor do livro traduzido não sentisse que aquele livro foi traduzido. Essa é a melhor tradução. É como se fosse um livro na sua língua, no original, embora seja uma tradução. É isso. Eu não sou, claro, eu não sou nativo em língua francesa, mas eu lembro que agora em Beirute, o Michel já tem leitores em Beirute. Uma leitora disse: esse livro a tradução é maravilhosa, excelente. E ela falou isso: eu sinto como se fosse um livro francês. E é isso que é legal. Agora, qu'est-ce que ça veut dire? Não sei, je sais pas. Débrouille-toi. Voilà. Fazendo traduções, você também que compreendeu a não importância dos erros da tradução? A não importância? Dos erros da tradução. Dos erros? Sim, você não traduziu Flaubert. Eu traduzi George Sand, Flaubert, Edward Said, Marcel Chaub. Eu adoro o Marcel Chaub. Traduzir Flaubert foi um ato de loucura minha, né? Eu e um amigo meu, que é fou de Flaubert, para traduzir os 3 contos, nós levamos 1 ano com aquele preciosismo do Flaubert, aquelas frases. Foi muito difícil, embora houvesse já pelo menos 4 traduções dos 3 contos. Nós encontramos vários erros em todas as traduções. E de fato, você... na verdade, quando você traduz, eu acho que você tem que conhecer um pouco da cultura da outra língua, né? O autor, a obra do autor, o ambiente em que ele viveu, quer dizer, um pouco da França da metade do século XIX, como é que você vai traduzir a educação sentimental, aquela famosa cena de Fontainebleau, dos dois lá, do Frédéric, com a prostituta, enfim, tudo isso que é uma forma irônica de falar da Comuna de Paris, né, do massacre. Enquanto está havendo massacre, eles estão passeando,
né, nos bosques e namorando. Então, acho que às vezes se pode até não conhecer totalmente, profundamente a língua de origem, mas você tem que ter o domínio da sua língua, né? Isso é importante. E saber escrever, né? Bom, aqui vocês têm grandes teóricos da tradução. O Michel mesmo indicou o Antoine Berman, que é maravilhoso. O texto que eu li, o ensaio que eu li é muito bom, né? O Valéry Larbaud. Acho que tinha uma moça ali. Mas só uma frase. Na verdade, tem muita gente que concebe a língua de uma forma instrumental. De uma forma instrumental. A língua nunca é instrumental. Nunca. E quando ela é instrumental, é uma forma de cultura. A cultura instrumental. Certo? Boa tarde. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma mais em relação à sua obra e outra um pouco mais pessoal. E a primeira é por um autor que foi consagrado pelos romances que o senhor escreveu. Quais as grandes dificuldades para o livro de contos que o senhor publicou no ano passado, que nós estudamos em sala? E a pergunta mais pessoal é, na realidade, o senhor morou em Brasília e o senhor escreveu algumas crônicas sobre Brasília. Eu queria saber qual é a sua relação com a cidade. A primeira dificuldade de escrever os contos. Porque escrever romance e escrever contos são coisas muito diferentes. As maiores dificuldades que o senhor Bom, tem a famosa definição do Cortázar sobre o conto, né? O conto deve ser uma esfera, né? Uma esfera perfeita. O Cortázar, quando fala dos contos, ele fala que o conto deve ter algumas coisas básicas, que é a intensidade, o significado e significação. Ou seja, o conto ele não permite muitas digressões, né? Ele tem que ter essa intensidade daquele momento como se fosse uma fotografia, alguma coisa que se revela subitamente, né? O romance não. O romance ele pede, até exige, vamos dizer, digressões, desdobramentos da vida dos personagens, né? Vai para um lugar, vai para o outro. O romance é uma espécie de como se chama quando você faz uma radiografia do coração, um eletroencefalograma, sabe? Tem momentos de pique, de outros momentos mais lentos. Eu acho que o conto não, ele tem que ser, vamos dizer, muito mais relâmpago, muito mais intenso. Eu comecei a escrever contos antes de escrever um romance, né? Eu escrevi uns 4 ou 5 contos na década de 70, mas eu não gostei de nenhum, joguei tudo fora. Eu joguei muita coisa fora. Eu joguei muito mais coisa fora do que eu publiquei. Então, os contos foram as primeiras coisas que eu descartei. Mas um deles foi a semente, vamos dizer, foi a fonte do meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente. Eu lembro que eu escrevi quando eu morava em Barcelona, em 80. É um conto que depois eu comecei a escrever, aí ele foi crescendo, crescendo. Aí na página 80 eu percebi que não era um conto. Que era muito 80, um conto com 80 páginas. Aí eu escrevi o relato. Depois eu voltei e escrevi o conto. Este conto se chama A Natureza Ri da Cultura, que foi reescrito mais 5 vezes. Tinha um outro título, que era Reflexão sobre uma Viagem Sem Fim,
e assim, com esse título, foi publicado na Alemanha e em outros países. Mas para esse livro eu mudei o título também. Na década de 90 eu escrevi outros contos, vários foram publicados e todos foram reescritos para esse livro, né? Até que os últimos foram escritos em 2007. Em 2007 e 2008. O Encontros na Península, que é um conto machadiano, uma homenagem ao Machado de Assis, que eu escrevi numa homenagem que a Universidade de São Paulo, a Unesp, fez ao Machado de Assis, e um outro chamado Dançarinos na Última Noite, que é o último conto do livro, que é o mais recente também, que eu escrevi e dediquei ao cineasta brasileiro Jorge Bodansky, porque ele queria filmar esse conto. Então foi mais ou menos isso. Agora, as dificuldades são as mesmas. Às vezes você demora para escrever um conto, às vezes você escreve em poucos dias, mas vamos dizer que o romance, a novela, ele é uma corrida de 5.000 metros. E o conto é uma corrida de 100 metros. Então, para o romance, você tem que ter paciência, tem que retrabalhar muitas vezes, às vezes você pode passar anos escrevendo um romance, né? E quanto a Brasília, porque o romance é tudo, né? O romance, porque falam que o romance é um gênero em crise. O romance já nasceu em crise. Ele já nasceu, é um gênero difícil de definir, porque em inglês chama-se novel, porque ele cabe muitas novidades, muitas coisas novas. Ele pode ser confissão, como é o romance francês do século XVIII. Ele pode ser um romance psicológico. Ele pode ser um romance, uma história de ação. Ele pode misturar tudo isso. Pode ser um romance philosophique. Ele pode ter... Quer dizer, o romance ele é vamos dizer, um gênero muito aberto, né? Por isso que, quer dizer, essa é uma das características do romance, né? Agora, o problema do romance é como você dá, vamos dizer, unidade a essa, vamos dizer, estrutura mais ou menos aberta, né? Como fazer desses fogos de artifícios, né, uma estrutura mais ou menos amarrada. Esse é quer dizer, porque no fim o leitor tem que perceber, vamos dizer, uma certa unidade nesse microcosmo que foi inventado. Eu morei em Brasília num momento péssimo da vida política brasileira. Eu tinha 15 anos de idade quando eu saí de Manaus e fui morar sozinho em Brasília. Foi a época vocês estudam ciência política, foi o momento do ato institucional número 5, em que todos os direitos, vamos dizer, políticos, quer dizer, os militares já tinham controle total sobre a vida política do Brasil. E eu estudei num colégio, que era um liceu, né, que era da Universidade de Brasília. Eu morei 2 anos nessa cidade, odiei, detestei Brasília. Detestei com todas as minhas forças. Mas depois foi uma história de ódio e depois de amor, porque depois eu me reconciliei com Brasília. Eu jurei que eu nunca mais ia voltar para essa cidade. E quando eu ia de São Paulo para Manaus, eu ia no voo direto, sem parar em Brasília. La odiava. Aí, em 2002, um jornal mais importante do Brasil, o Correio Brasiliense, convidou 2 escritores que tinham morado em Brasília para escrever sobre a cidade. Eu e uma escritora, Ana Miranda, que estudou comigo, por coincidência nós fomos amigos de sala de aula.
nesse colégio de aplicação. E eu falei para o editor, disse, eu não vou de jeito nenhum para Brasília. Faz 30 anos que eu não piso aí. Aí disse, não, a cidade mudou. E aí eu falei, bom, eu também mudei. A cidade mudou, eu mudei, o Brasil mudou, tudo mudou, mas eu não quero ir. Finalmente eu fui e adorei Brasília. Eu, de fato, gostei muito dessa volta, espécie de retour, um peu nostalgique. E pas nostalgique, porque foi um momento... Eu fui preso quando eu era jovem, numa passeata, eu militava no movimento estudantil, mas em Brasília eu publiquei meu primeiro poema também, nesse jornal, em 69. Então minha relação com Brasília é complicada, é complicada. É complicada. E, bom, nossos políticos brasileiros não são muito... Não vou falar agora sobre política, né? Melhor não. Porque senão vou me quedar de mala leite. Não vale a pena. Mas podemos falar também. Eu li a tradução em espanhol do conto Viagem Sem Fim. Uma resenha, eu quisiera saber mais deste conto, de onde vino a inspiração, visto que há muitos franceses que vão a viajar ano próximo ao Brasil, creo que é interessante para eles. Sobre essa natureza ri da cultura. Esse é um conto que eu escrevi, como eu falei, que originou o meu primeiro romance. Esse personagem, Albino, esse professor francês, de francês, foi inspirado num intelectual paraense chamado Benedito Nunes, que é um filósofo que escreveu sobre Heidegger, em Belém do Pará. Mas é um dos maiores estudiosos de Heidegger da América Latina, talvez do mundo, né? E ele sempre morou em Belém. Ele deu aula nos Estados Unidos, aqui na França, mas é uma figura extraordinária, é um professor brilhante. Escreveu também sobre literatura, sobre modernismo. E enfim, essa ideia surgiu vamos dizer, da minha experiência com as línguas estrangeiras. Com as línguas estrangeiras. Então, meu pai era libanês, eu ouvia a língua árabe, depois ouvia o francês, minha avó falava francês, depois eu estudei um pouco de alemão, estudei inglês, espanhol. A empregada da minha casa falava em Engatu, falava uma língua indígena. Então eu achava, como ainda acho, que a construção mais forte de uma identidade é a língua. É a língua. Então, se eu não me sinto, agora mesmo no Líbano, alguns jornalistas reivindicavam a condição de escritor líbano-brasileiro. Eu falava que no Brasil não existe a Lebanese Brazilian Writer, isso não existe. Isso é uma coisa americana, dos Estados Unidos. Você ter duas origens, né, ao mesmo tempo, né? No Brasil você é brasileiro, pode ser filho de chinês, de asiático ou de europeu, você é um brasileiro. Porque se há uma coisa poderosa na sociedade brasileira, é essa diluição das origens. Você não retém uma origem muito fixa quando você nasce no Brasil, porque os imigrantes, quando chegaram no fim do século XIX, eles já encontraram uma sociedade mestiça. Então, por exemplo, os libaneses, os sírios, os italianos, os espanhóis,
os filhos já não reivindicam vamos dizer, uma segunda pátria, uma outra origem, né? Eu nunca tive vamos dizer, esse desejo de ter duas pátrias. Bom, ser brasileiro já basta, né? Já significa muita coisa, né? Então esse conto é um pouco sobre tudo isso, né? Sobre alguém que vem de Cancale, que vem da Bretanha para o Amazonas e se vê emaranhado por essa rede de línguas, possuído por isso, né? Então é um conto um pouco misterioso sobre identidades, sobre línguas, sobre destinos, sobre viagens. Vamos dizer que é o meu conto voltairiano, vamos dizer assim. Eu estava muito apaixonado por Voltaire quando eu escrevi esse conto. E por Proust também. Proust toujours. Boa noite. Escritor é uma pessoa que faz arte com a língua, e eu tinha uma pergunta para o senhor, que o senhor faz arte com a língua portuguesa ou com a língua brasileira? Não, o que o senhor pensa por exemplo, da nova reforma ortográfica e tudo isso, da união da língua portuguesa e tudo isso? A nova reforma ortográfica eu acho totalmente inútil. Totalmente inútil. Sinto saudades do trema. Muitas saudades do trema. O trema dava uma elegância à letra U. Agora o U vem despido, nu, completamente nu. Não sei, isso aí é uma coisa que não me convenceu. Eu escrevi uma crônica sobre isso, sobre essa reforma ortográfica, com muita ironia, que há temas que você tem que tratar com ironia. Se você levar tudo a sério, você morre, você não aguenta, né? O mundo que a gente vive, se você não tiver um pouco de humor. E eu não considero, eu não acredito que haja uma língua brasileira. Acho que é uma língua portuguesa. Outro dia vi uma escritora brasileira, uma senhora, falar na língua brasileira. Que língua brasileira? Existe, claro, todas essas inovações que vêm do modernismo e cujo apogeu, cujo auge está numa obra de vanguarda, a última obra verdadeiramente de vanguarda, verdadeiramente e de fato de vanguarda, que inovou a língua portuguesa, que é a Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Aí você pode falar de uma língua muito recherché, vamos dizer, com muitas invenções, alguns neologismos, mas menos do que a gente pensa, né? Em número muito menor do que a gente pensa. Mas já é uma obra de um gênio verbal, o Grande Sertão Veredas. Por isso que ela é intraduzível, né? Essa eu acho que é intraduzível, no limite. Então, eu não acredito, eu acho que um escritor brasileiro pode ler qualquer livro da literatura portuguesa. E vice-versa, um leitor português, se ele fizer esforço, ele pode ler até a obra do Guimarães Rosa, que é difícil para nós outros também, né? Não é muito fácil para um jovem brasileiro ler os contos do Guimarães Rosa, sobretudo os contos de Tutameia, que são continhos dificílimos, todos impregnados de mito, uma linguagem muito arcaizante, porque mais do que inventada,
a linguagem do Guimarães Rosa é uma linguagem muito arcaica, de um português muito antigo. Muito antigo, né? O começo do Grande Sertão, a primeira palavra é nonada. Nonada. Um brasileiro comum, ele não conhece essa palavra. Mas não é uma invenção, ela existe. É uma palavra dicionarizada. Como muitas palavras desse livro e da obra do Rosa, são palavras dicionarizadas, que a gente pensa que foram inventadas, mas não foram inventadas. Então ele foi muito longe vamos dizer, na busca de um som, de um ritmo, de um português em desuso, que foi inspirado também pela fala, pela oralidade dos brasileiros que moram no centro-norte de Minas Gerais. Então não é uma cópia dessa fala. A fala do capial, do matuto mineiro, do caboclo mineiro, é um ponto de partida para o que o Guimarães Rosa depois escreveu, desenvolveu. Então, ao contrário dessa minha colega escritora, eu não acredito que um escritor chileno escreva em chileno, que um escritor argentino escreva em argentino. Ora, eu posso ler o Saer, o Borges, como eu posso ler em espanhol o Javier Marias, por exemplo, ou o Quixote, né? Ou Lope de Vega. Quer dizer, é só você fazer um pouco de esforço e ler, ir lá e ler. É claro que há palavras e gírias, argot, que às vezes dificultam a leitura. Né? O seu Proust, o nosso Proust, numa frase muito citada pelo Deleuze também, dizia ou escrevia que um escritor, na verdade, ele escreve numa espécie de língua estrangeira. O Céline falava de la petite musique, né? Do estilo, né? Claro, porque a linguagem da literatura não é a linguagem, vamos dizer, do jornalismo, por exemplo, né? E nem é uma linguagem padronizada ou pasteurizada, né? Alguma coisa no estilo do escritor que diferencia a sua linguagem das outras, né? Mas há, por exemplo, na obra do Jorge Luís Borges, um espanhol clássico. Não é pela linguagem que o Borges, vamos dizer, pela sintaxe ou pela inovação linguística que o Borges é o que é, o grande escritor que ele é. É por outras razões. Por outras razões. Bom, que não cabe aqui discutir, mas a gente pode até falar, mas não é o caso. Pois não. Boa noite. O senhor falou de paixões quando fala de literatura e tudo. Eu queria saber, para voltar à pergunta sobre traduções, o tradutor ou aquele que quer traduzir tem que ter essa paixão pelo país ou pela cultura que ele está traduzindo? Gustavo, o senhor falou do Georges Laurier. Ele tem uma grande paixão pela África do Sul, justamente. E ele, se vai traduzir alguma coisa, será sobre a África do Sul. O senhor acha que tem que ter realmente essa relação? O senhor traduziu Flaubert não sei se foi por paixão, mas talvez uma motivação foi essa. Bom, eu acho que Flaubert é a literatura. Uma declaração mais amorosa do que essa é impossível. Flaubert, Stendhal, Balzac, há muitos. Mas eu acho que eu tive sorte, e foi sorte, porque eu traduzi aquilo que eu quis traduzir. Eu não traduzo qualquer coisa, né? Eu acho que seria muito maçante e chato, pesado, traduzir
um escritor com o qual você não tem nenhuma afinidade, né? Então, mas eu acho que o Michel é mais aparelhado para responder essa pergunta, né? Isso é covardia. Não, eu acho que, quer dizer, eu responderia sim e não. Sim, pelos motivos óbvios que o Milton acaba de expor. E não porque você tem que desconfiar da sua paixão. Tem um momento na tradução, no ato de traduzir, que você tem que se manter distante da sua paixão. Mas está falando da escolha. Não, da escolha, com certeza. Tem afinidades, quer dizer... Eu acho assim que não existe um tradutor, assim, existe um tradutor daquele texto, daquele autor, né? Um bom tradutor, ao meu ver, não é um tradutor que é capaz de traduzir qualquer livro. Eu acho que, de novo, bom, contando uma experiência minha, eu gosto muito do João Cabral, por exemplo, né? Poeta João Cabral. Mas eu sempre fiquei muito decepcionado com as minhas traduções do João Cabral. Quer dizer, aí a paixão não basta, digamos, né? E eu lembro que eu organizei um dossiê de literatura contemporânea brasileira, no qual eu quis incluir o João Cabral e, bom, soube que o Patrick Héliès estava disposto a traduzir e eu achei que ele era o tradutor de João Cabral, no caso. Acho que há uma alquimia na tradução que, enfim, eu não posso falar, ou então eu falo durante 2 semanas. Acho que Boa noite, senhor. Numa entrevista em 2003 para Web Writers Brasil, você declarou que a língua portuguesa falada no Brasil é muito maleável e receptiva a todo tipo de influência, neologismos, gírias e estrangeirismos. E também você declarou as línguas como as culturas não são impermeáveis, mas miscigenadas. Você concorda de novo com isso? Com as suas, depois de tantos anos, a medida de diferença entre na época e agora? Eu não sei se eu disse isso, mas eu concordo com quem disse isso. É uma sua entrevista que está aqui para o Web Writers Brasil, então... O problema é que às vezes falam que a gente falou alguma coisa e com a internet isso virou uma loucura. Agora mesmo em Beirute, Bom, não vou nem falar porque é uma questão política e espinhosa. Mas fizeram uma pergunta que eu fiquei gelado, que eu tinha declarado uma coisa, eu falei, olha, isso está virando uma loucura, não pode. Não, eu acho que as culturas, na verdade, quem disse isso, e eu até citei, tem um livro do Edward Said que chama Cultura e Imperialismo, Culture et Imperialisme. E nesse livro o Edward Said mostra como que as culturas, como elles sont enchevêtrées, entremêlées. Il n'y a pas de culture pure, isolée, ça n'existe pas, né? As culturas, elas são, vamos dizer, mescladas, né? Você vê a repercussão que houve na literatura francesa com a primeira tradução das Mil e Uma Noites, pelo Antoine Galland, em 1700 e pouco, 6 talvez, né? Como que isso repercutiu na literatura francesa, né? Até a paixão de Proust pelas Mil e Uma Noites, etc. Então, o Cervantes, que foi o grande gênio da França, da Espanha do século,
começo do século XVII, ele percebeu no Quixote que a cultura árabe judaica foi importantíssima para a França, para a Espanha. Né? Então, o autor apócrifo do Dom Quixote é o historiador árabe Sidi Hamet Benengeli. Né? Esse é o Dom Quixote. Então, eu não acredito... Agora, o que há... Bom, você pode pensar em 1000 autores, no Goethe, escrevendo na Weltliteratur, né? O divã oriental e ocidental. Né? O Goethe, que é leitor do Corão, leitor dos poetas persas, né? Na sua juventude. Goethe percebeu que a cultura alemã seria mais rica com essa herança da cultura oriental. O que há é que há um discurso que vem do Império, que é esse discurso que é totalmente vazio do choque de civilizações, né? Que já é um discurso interessado em rebaixar e desqualificar a cultura do Oriente, ou a cultura hispânica nos Estados Unidos. Mas são intelectuais a serviço de quem? Do Pentágono. Você vai acreditar em Samuel Huntington? Não é? Então eu acho isso. Eu acho que as culturas elas são como vasos comunicantes. Agora, é verdade também que o Brasil, a América Latina, a língua, o espanhol e o português desses países é mais maleável, é menos retórico. É muito menos retórico. Não é? Então, por exemplo, uma frase simplíssima. Você viu o Antônio? Como é que um português responde? Sim, eu o vi. Como é que um brasileiro responde? Vi. Ou então, sim. Ou então, aham. Não precisa nem responder às vezes, né? Então, como é que... agora, por quê? Porque o Brasil, a língua portuguesa no Brasil recebeu inúmeras influências e foi se transformando. Então, o português falado e escrito no Brasil é muito menos retórico. Por isso há uma diferença. Mas dizer que é uma outra língua, eu acho que não. Eu acho que... né? É um pouco como o espanhol também falado nos países da América Latina. Né? É um espanhol mais... Às vezes é mais cantado, às vezes e é também muito menos retórico que o espanhol de Madrid. Pois não. Uma pergunta de novo. Quando o senhor escreve, você escreve para quem? Eu acho muito interessante. Um autor, primeiro, ele se encontra normalmente com o que está escrevendo, mas o seu objetivo sendo um autor e um escritor. Eu nunca penso no leitor. Nunca. Primeiro que o leitor é uma abstração. Eu não conheço o leitor. Não sei quem vai ler meus livros. Eu sei que alguns parentes e amigos vão ler, mas você não escreve para um determinado público. Ao menos que você queira escrever um best-seller ou um livro sobre o caminho de Santiago de Compostela. Mas eu não sou mago. Não sou mago, nem tiro coelhos da cartola. Então, não sei para quem escrevo. Eu só sei de uma coisa. Quando eu começo a escrever um livro, um texto, é porque eu não poderia viver sem escrever esse livro. E por isso que eu também escrevo pouco. Em 20 anos eu publiquei 5 livros, que não é muito. Eu tenho colegas que já publicaram 80 livros. 100 livros. Mas em 80
1980, je me rappelle très bien, j'étais en France. Maurice Nadeau a demandé a Roland Barthes sobre a crise da literatura. Ele falou: il n'y a pas de crise de littérature. Il y a trop de livres. Então, todo mundo é escritor. Até essas celebridades patéticas que estão por aí, acham que podem escrever romances. Então escrevem, e as livrarias dos aeroportos vendem esses livros. Então, eu não quero vender em livraria de aeroporto, nem quero, vamos dizer, nem faço questão de ser best-seller ou coisa alguma. O que me conforta é que o bom leitor justifica a literatura e que meus leitores, embora poucos, são fiéis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Peut-être pour terminer, si c'est pas abusé se não for abusar da sua paciência, poderíamos encerrar como começamos lá na faculdade, você lendo o poema do Cavafis que escolheu como abertura do livro. Eu acho que, bom, para quem quiser falar com Milton de forma mais íntima, menos pública, ele vai estar uns 10, 15 minutos ainda, depois temos que nos apressar um pouco, porque o Milton tem que voltar a Paris hoje mesmo, mas eu acho que, inclusive, livros, obviamente, em francês, podem estar à sua disposição, que a livraria Gilbert, acho que deve ter colocado. Então, Bom, então antes de ler o poema do Cavafis, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, o professor Olivier e Michel. Espero voltar um dia a Poitiers. É um poema de 1910, se chama A Cidade. Dizes: vou para outra terra, vou para outro mar. Encontrarei uma cidade melhor do que esta. Todo meu esforço é uma condenação escrita, e meu coração, como de um morto, está enterrado. Até quando minha alma vai permanecer neste marasmo? Para onde olho, qualquer lugar que meu olhar alcança, só vejo minha vida em negras ruínas, onde passei tantos anos e os destruí e desperdicei. Não encontrarás novas terras, nem outros mares. A cidade irá contigo. Andarás sem rumo pelas mesmas ruas. Vais envelhecer no mesmo bairro. Teu cabelo vai embranquecer nas mesmas casas. Sempre chegarás a esta cidade. Não esperes ir a outro lugar. Não há barco nem caminho para ti. Como dissipaste tua vida aqui, neste pequeno lugar, arruinaste-a na terra inteira. Muito obrigado. Merci. Gracias. Gracias. Il faut que vous nous signiez le livre d'or. Ah oui.